é a VIAT News, mais uma vez com o nosso programa de perguntas. Uma grande entrevista aqui hoje com um convidado mais que especial, o cantor e compositor Djalmin Santos, onde vocês poderão estar conhecendo um pouco mais sobre a vida e a trajetória deste cantor brilhante. Seja muito bem-vindo, Djalmin. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, junto aqui com a VIAT News. Vamos embora para essa entrevista maravilhosa. Tamo junto, misturado. Cuida-me. É isso aí, Djalmin. E vamos lá, começando logo com uma pergunta bem importante, eu acredito que muito especial para você. O que a música ela representa nesse momento da sua vida hoje para você? Olá, a música para mim é importante e queira ou que não queira, infelizmente ainda não é minha renda principal, né, a música, mas eu creio que vai chegar lá em nome de Jesus, tudo certinho. E nada, né, devagarzinho a gente vai alcançando os objetivos, mas o que realmente representa para mim é que, tipo assim, é mais que uma terapia, é mais que uma vida. A música, ela acalma, ela, né, apesar de ter muito contexto na música, né, tem muitas formas de você abraçar ela, mas uma das formas que me acalenta bem nessa questão, quando eu pego meu violão, que eu tô, apesar de não tocar em público com o meu violãozinho, mas em casa eu pego meu violão, faço as minhas melodias ali, vou, né, a pessoa se acalma. E eu acho, poxa, é tanta coisa para falar sobre a música que, tipo, para representar em 1 minuto, 2, 3, eu acho que é tão pouco tempo, entendeu? Mas assim, ela é, eu acho que em grande parte, ela é tudo na vida de quem é músico, realmente, de quem é cantor, de quem é compositor. A música é tudo. Eu acho que se resume a isso, né? Se torna uma base. Isso, se torna uma base ali. Ela é tudo ali pra gente ali. Porque, tipo, da coisa mais simples, que é você comprar um instrumento, a você compor uma letra, a você mostrar isso ao público, o seu trabalho, aquela que você se dedicou àquilo ali, tudo ali. Então, assim, eu acho que é top. A música é top. Então, Djalmin, conta pra gente como que tudo começou. Olá, a minha história com a música acho que tem uma faixa mais ou menos aí, tem uns 12, 13 anos. Já faz um bom tempo, né? Faz um tempinho já. Tipo, eu comecei na igreja, né? Comecei na igreja ali, justamente louvando, com um violãozinho ali, cantando os hinos. E dali fui me aprimorando um pouco, cantando melhor. Que misericórdia, que quando eu vou ver uns vídeos meus, que eu tenho um antigo, assim, né, do começo pra hoje, misericórdia, a balança chega a dar uma diferença enorme. Então, assim, eu comecei na igreja, podemos se dizer assim, e fui cantando, passei bastante tempo também no meio do evangelho, porém, chegou um período da minha vida que eu me afastei do evangelho. E foi quando, eu acho que, se não me falha a memória, acho que tem uns 3 para 4 anos, que eu comecei a cantar aí como o pessoal fala no meio secular, né? Aí eu comecei a cantar, foi quando eu conheci os meninos do Forró das Novinhas, eles fizeram o convite, e tô meio que dando um resumo aqui. Mas vamos com calma, porque a gente tem muita conversa ainda pela frente. Mas eu fiquei curiosa, você falou que começou a cantar na igreja. Isso. Então, você cantava o quê? No grupo dos jovens? Ministério? Como é que é? De início só foi eu, né? Logo quando... Cantor solo? A igreja era um ministério pequenininho, né? Pouca gente ali, tava começando ainda. Aí de início era eu no violãozinho, ficava no som, era uma agonia da hora. Já tocava violão nessa época? Tava aprendendo ali. Aí foi nesse intervalo de tempo, aí podemos dizer assim, que eu fui aprimorando mais um pouco, né? Apesar que não toca essas coisas todas, não, mas dá pra desenrolar. Aí foi nisso aí. Comecei lá, com o tempo depois chegou um menino pra bateria. Aí a gente montou um pequeno grupo, um ministériozinho lá, né, de louvor. De jovens? No caso era a parte. Tinha os jovens, né, mas tipo era a gente à parte. Entendi. E tinha também a questão dos jovens, que quando o jovem ia cantar, a gente tava lá no meio também. Fazia um louvorzão só, né? Mas tipo era bom, a gente até já chegou até viajar. Mandar até um abraço pros meninos aí, que veio dessa época aí com a gente de lá da igreja. Olha aí quem eram os varões. Logo quando pegou a primeira etapa lá, foi eu, Júnior, que ele hoje
ele tem um lava-jato ali perto do Banco do Brasil, baterista. Aí tinha Marcelinho, que era no baixo, Carlos no violão e Wesley na guitarra. Filho de Cleonice é fogo. Cleonice Maria. Há quanto tempo ao Jaume? Isso aí tem, eu acho que um tempinho já. Acho que tem uns 10 anos isso aí, ou mais. Olha aí. Porque, tipo assim, não foi bem de início quando eu comecei, né, na igreja. Na música, né, no Evangelho. O Evangelho tem 12 para 13, aí foi mais ou menos isso aí. Passou um bom tempo pra poder menino chegando, porque não chegou tudo de uma vez. Foi chegando aos poucos, aí dali foi que a gente formou esse grupo aí. Até eu chegar aqui hoje, né, nessa questão. Ô, Djalmin, e me diz uma coisa, e teve alguém que acreditou em você lá no início? Rapaz, vou te falar, assim, no início da música mesmo, falando em questão da igreja, quem acreditou primeiramente, assim, lógico, Deus, mas em questão de ser humano, infelizmente já partiu, né? Deus levou. Foi o pastor Luiz. Foi um cara que realmente ele acreditou. Ele via potencial, ele falava, cara, eu vejo que Deus tem um plano na tua vida, que tu vai conseguir, tu vai alcançar teus objetivos, tu vai chegar lá no teu sonho, tu quer cantar, tu quer viver da música. Então, assim, realmente, apesar que a vida, né, ela tem muitos patamares para você ir alcançando aos pouquinhos, é uma escada, né, devagarinho você vai subir um degrau e assim vai. E, tipo, foi um cara que de início, que assim, a minha família não era aquela questão assim, era música, menino, não dava realmente aquele incentivo. Hoje até que sim, você vai vendo aos poucos que vão chegando, vão dar aquele incentivo, mas de início realmente ali foi ele que sempre dava o incentivo, sempre falava, sempre reunia os meninos, dava total liberdade. Não era como, apesar que eu não quero entrar nesse assunto, nesse mérito, mas não era como muitas igrejas por aqui privavam os músicos de... Entendeu? Então não, ali ele dava a liberdade a gente tinha a chave da igreja, ia a hora que queria, ensaiava, cantava, e agora ele tipo cobrava realmente na hora, vocês ensaiam tanto, a gente quer aqui no culto aqui, a gente quer ver vocês bem, e realmente a gente fazia tudo direitinho. Quando chegou nesse período do grupo mesmo, né, de estar louvando lá, aí eu já não tocava mais violão, porque teve menino que fazia, eu só ficava na voz. E assim a gente ia, né, devagarinho, até que chegou um ponto que, infelizmente, não sei, cada um seguiu o seu rumo, a sua vida. E assim foi. Passei um bom tempo aí fora do Evangelho, depois voltei, aí desse período que eu voltei, eu saí de novo, e até então não voltei ainda. Ainda, né? Propósitos de Deus são grandes na sua vida. Eu posso ver que, assim, já tivemos em alguns programas de live da VIAT News, conversando um pouco com você algumas vezes, mas eu confesso que hoje estou um pouco emocionada em ouvir de você, e talvez você não tenha observado, mas tipo, o grande propósito que Deus tem com a sua vida, e você mesmo declara. Isso. E eu tenho certeza que ao falar do pastor, como é o nome dele? Luiz Carlos. Pastor Luiz, eu acredito que ele marcou muito a sua vida. Não marcou, porque foi eu não posso nem dizer assim que foi apenas um pastor para mim. Não só para mim, como muitos da igreja, que a gente sentiu realmente ficou muito abalado com a questão da ida dele, da morte dele. Mas, tipo assim, foi que eu posso dizer assim, que foi um segundo pai, entendeu? Porque realmente ele foi com a gente, teve junto com a gente ali. E apesar que todo ser humano, nós somos falhos, ninguém é perfeito nessa vida, a gente busca a perfeição em Cristo, né? Como a própria Bíblia fala, pra gente buscar a Cristo. Mas ele, como pessoa, pra mim, o que importa é isso, o que ele passava pra mim. Então, assim, ele realmente era um cara que era show de bola nessa questão aí, e realmente eu senti, e até hoje, assim, quando eu falo dele, eu fico até, sabe, um pouco... Eu tô percebendo, Realmente foi uma pessoa extraordinária, eu posso te dizer assim. Que história forte. Isso mostra o quanto mais nós acreditamos, né, nos propósitos de Deus, Ele abre caminhos. Isso. Né? E você tem seguido esse caminho da música. Por mais que você tenha dito que hoje você não vive literalmente da música, mas você não desistiu do propósito, né? Isso é muito importante. E em algum momento da tua vida, do início, né? Porque não começou hoje essa história e nem ontem.
como você falou, 12 anos, né? 12, 13 anos. 12, 13 anos de história. Mas não hoje, mas lá no início, teve algum momento que você pensou assim, cara, eu vou desistir, eu não quero mais cantar, não. Confesso que lá no início não. Porque, tipo assim, não sei se porque como a gente fala assim, eu não sei nem se pode usar essa pronúncia, tava na secura de querer, né? Fazer aquele... fazer ali, querer a música, então assim, não tinha. Mas depois eu volto pra lá, né? Mas já agora, um pouco mais, depois desse período aí, eu já até pensei, já é um tempo, e poxa, foi um período que foi complicado, passei por uma situação bastante complicada, eu digo, eu vou decidir esse negócio de música aí, porque isso não vai dar em nada, eu tô vendo que isso aí não vai dar muito certo, não. Aí foi quando... Aí foi quantos anos quando você parou pra pensar assim? Foi agora recentemente, eu posso dizer que foi mais ou menos aí entre... Eu até tinha comentado isso com o amigo Flávio Baixinho, eu não sei se ele lembra. Eu digo, vou dar um tempo aí desse negócio de música aí, vou parar, eu tô meio... Tá meio complicado essa situação pra mim aí. Faz pouco tempo. Assim, por exatidão agora eu não tenho não, mas é nessa faixa de 2, 3 anos atrás aí também esse negócio aí, que foram muitas coisas que vieram acontecendo desde então. E assim, hoje, com tudo isso, né, com todo esse aprendizado, podemos dizer assim, bom, ruim, pouco ou muito, mas isso aí é de cada um. Eu posso dizer assim que hoje, com uma principal apoiadora que eu tenho hoje, que é minha esposa, Flávia, e, então assim, eu posso dizer que eu não desisto. Primeiramente, assim, por uma questão de eu ver que é uma pessoa que realmente acredita em mim. Muitas das vezes eu acredito mais em mim do que eu mesmo, nessa questão aí. E assim, muitas coisas que ela me falava, muitas coisas que tipo, ela viu lá, tipo, já cheguei a chorar muito em casa, fiquei... porque acontece que todo mundo comigo não acontece, mesmo você tentando fazer um pouco, muito, não sei. Aí você vê, sabe, o ambiente, ali o negócio parece que vai fechando, mas depois você dá um estalo pra ele de, ei, cada um tem o seu momento, né? Pode ser que, tipo, hoje eu digo com toda sinceridade, é bom que isso vai ficar gravado, vai ficar eternizado aí. Eu digo com toda certeza assim, que tipo, não adianta você ter toda a fama do mundo e não ter paz e felicidade. É verdade. Então, assim, eu acho que é melhor você ter paz, você ter felicidade, mesmo que você andar ali um pouquinho ali, mesmo você não tendo aquela fama grandiosa, né? Você pode chegar ali no momento ali de Deus, preparar ali um ambiente, abrir uma porta ali, cara, isso aqui é pra tu, isso aqui foi o que eu preparei pra tu, então tu vai chegar só até aqui. Porque se eu te der a mais do que isso aqui, eu já não tô totalmente, bora dizer, eu não tô no evangelho, ainda mais misericórdia, sei lá, da minha mente, porque isso aí é um fato que realmente é verídico. Quando a gente lê ou ouve alguém falando da questão assim, quer conhecer o homem, dá dinheiro e dá poder a ele, né? Então, assim, é melhor que Deus logo prepare a gente, capacite, né? Então, hoje eu entendo isso, né? Através de muitas das coisas que ela vem conversando comigo, conversa comigo. E, poxa, muitas das vezes eu digo, eu vou parar com esse negócio aí, dá vontade do que eu tenho tudo de equipamento, eu vou vender tudo, então dá fim, essa cebola aí, não quero mais saber de nada disso aí, mas tipo, sabe? É o aperreio da vida. Eu entendo. E assim vai, porque tipo, nada é fácil, né? A gente sabe que nada é fácil, tudo tem como eu já vinha falado, é uma escadinha, a gente tem que ir aos poucos, vai subindo devagarinho. A gente não consegue fazer uma casa de cima para baixo. Exatamente. Né? É de baixo para cima, vai cavando ali a base, né? Faz todo o alicerce todinho da casa ali, vai subindo aos pouquinhos e em nome de Jesus, o dia a gente chega lá. Ouvindo você falar assim, a gente consegue perceber o quanto que a sua expectativa e o desejo de crescer é grande. Mas é como você falou, é tudo no tempo. Isso. Deus, primeiro ele prepara, ele vai edificando e vai ensinando. É notório que o seu dom, o seu talento é grandioso. Você é um cantor extraordinário. Mas assim, não pense que Deus ele já não te deu mais para que, como você falou, para não esquecer. Mas tipo, é tudo uma preparação e é tudo no tempo. E eu tenho certeza que tudo já deu certo. Mais uma pergunta para você, Djalmin. Quando você compõe, você escreve com a razão ou com o coração? Com a razão, com o coração. Rapaz, eu acho que tem um pouco dos dois. Bora lá. Porque assim, na questão das minhas composições, eu tenho mais... por incrível que pareça, eu tenho mais
louvores, né, como se diz assim, evangélicos, do que essa música secular, coisas assim. Então, tipo... E um específico foi quando tava bem lá no início do evangelho. E tipo, eu parei, né? Tava de boinha lá, como sempre, com o violãozinho. Aí Deus foi me dando aos poucos a letra dessa canção aí. E tipo assim, foi um negócio que foi tão bom, sabe? Foi bom. Que tipo, foi ali onde eu pude sentir realmente Deus falando comigo. Que bom. Entendeu? Então assim, apesar que eu tenho outras composições, que como a gente olha, a gente que vive hoje no meio dessa questão da música, a gente que sabe que para agradar o povo, né? Como se diz a questão, você não adianta você querer compor grandes letras extraordinárias, porque são um público tão pequeno que observa isso, que hoje a massa realmente quer aquele negócio do momento, que é o TikTok, né? Que é É verdade. o colou ali, vai e vem, que é só aquele, sabe, um negócio rápido. Então, assim, apesar que os compositores por aí afora, eu inclusive e eles que tem por aí, sabe disso, que tipo, quanto mais você se entrega aos poucos para fazer uma letra, fazer uma música, para ela sair bem feita, né, com emoção, sabe? Que a razão ela sempre vai estar ao lado ali, que é pra gente, né, ter a noção. Exatamente. Mas, tipo, com emoção, transmitir realmente a verdade através da letra, isso aí são poucas. Hoje em dia, como o mercado, ele quer o negócio rápido, né? Então fica complicado para você ter uma entrega hoje, assim. Como o assunto é voltado à música, eu sempre falo até com a Flávia. Apesar de eu não estar no evangelho, eu digo, Flávia, preste atenção aí. E ela sabe disso, que ela também, ela, basicamente, ela cresceu, nasceu no evangelho. E a gente sempre tem a questão dos louvores, né? Até o que escuta, assim, eu digo, vê, essas músicas de hoje em dia, esses louvores que dizem, né, que são louvores, preste atenção, você não sente, pelo menos eu não, né? Eu não sei se é eu, como o povo diz, que tá na cara, esse negócio aí, mas tipo, preste atenção, você não sente aquela presença de Deus, você não sente um fervor no coração. Quando você vai pegar esses hinos mais antigos, de compositores mais antigos, José de Paula, Marcos Antônio, né? Esse Nani Azevedo, quando você pega realmente louvores dessa turma, e tem outros, né, que são muito bons aí na história aí, você sabe que ali é um hino de verdade, um louvor. Então, é mais ou menos assim nessa questão que eu acho que você deve se inspirar, né? Inspirar, no caso. Nessa questão aí de buscar verdade e vida, e não o momento, porque isso realmente é momento. Hoje ele fica muito fácil de você chegar aqui, pega ali 2, 3 estrofezinhas ali, faz um refrãozinho, um negocinho ali, fez uma música. Se deu certo, estourou, jogou ali. Então é isso aí que eu falo, que não tem, sabe, um sentimento. É só o momento. É onde leva o lado só da razão ali, só para o momento. Não tem emoção. Eu acho que é isso. E já teve alguma música que nasceu de um momento de dor ou de superação? De dor, de superação. Tem. Eu passei por um período complicado na vida. Eu tive um problema de saúde que quase que ia de arrasta, né? Como diz a história. Mas papai de saia bota por aqui. E dali surgiu também eu tenho uma canção desse períodozinho meu aí de dor. Eu até achei que realmente Deus tinha esquecido de mim. Eu cheguei a ficar com isso na mente, até Deus usar vários irmãos, né, através do poder dele, vários irmãos e irmãs, e tipo, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, e sempre tocando o mesmo assunto, coisa que só eu tinha pensado, não tinha falado pra ninguém. Deus, lá no hospital, chegou com uma irmãzinha lá, olha, abençoado, nem assim desse jeito que tu tá pensando assim, tu pensou isso, e eu olhei assim e digo, É bem assim que ele faz. Isso aí não for Deus, meu amigo, não tem pra onde correr não, porque olha, só eu sei o que foi o que eu pensei, o que eu pedi a ele naquele momento ali, tipo assim, a gente faz um plano, né, porque foi um negócio bem complicado mesmo, que eu tive o problema, foram 4 cirurgias basicamente em 2 meses. Nossa. Aí foi um negócio bem pesadinho, né? E tipo assim, graças a Deus tô por aqui. Tem as sequelas, né?
do processo, mas tô vivendo, graças a O Deus. propósito de Deus está aqui, né? E assim vai. Então, tem uns louvores que Teve um específico teve um... que nasceu, a música que nasceu nesse propósito, nesse... Tem. Ele... E você pode cantar um refrãozinho rápido pra gente? Eu vou cantar um comecinho, mais ou menos, que foi da onde ali que realmente veio como é que se diz? A explosão ali, o momento ali, que ele assim a letra. Me levante do chão, eu louvarei a ti, Senhor. Carta de adoração, com muito amor, Senhor. Deus de salvação, nunca me deixa só, não. Pra te adorar, exaltado será teu nome, Senhor. Santo, santo é o Senhor. E assim vai, desse Lindo, que lindo louvor. Que lindo, Djalminda. aí vai. E tem uma canção sua que você não consegue cantar sem se emocionar? Rapaz, uma meio que eu não consiga cantar. Bora lá, eu acho que é questão do momento, como se diz a história assim. Quando eu segui, muitas das vezes, seja lá qual for o motivo, a situação. E assim, eu tenho uma que não é que eu não consiga, como é que se diz? Que eu não consiga cantar ela. Mas tipo, ela fala também. Eu vou cantar um pedacinho que diz assim: eu te amo, filho, sou teu Deus, faço o impossível, sou teu Deus, Aí, te livro de todo mal, te tenho em minhas mãos. Aí lá vai o refrão agora. Se você crê no Deus do impossível, Ele te dá a solução. Basta você acreditar que Ele vai dar a vitória em tuas mãos. Aí nessa aí que vai. Glória a Deus, como é bom ver, né? E poder ouvir o dom que Deus ele tem colocado em sua vida. Olha aí, eu tenho certeza, né, Djalminda, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Bom, Djalminda, você já recebeu alguma mensagem de alguém que foi tocado por essa canção? No caso, esse louvor, né, que você fez tão lindo, alguém que pôde ter ouvido e sentiu Deus falar grandiosamente ao coração, dizer, cara, você estava ali adorando e Deus estava falando comigo. Então, como eu te falei, como é uma canção, tipo, que não ainda eu não gravei, né, não produzi, assim, só realmente fiz ali. Então, pouquíssimas mesmo escutaram essa canção. Em específico, a outra, né, que tem o codinome de Santo, eu até tocava ela bastante na igreja. A gente cantava lá, mas essa em específico ainda não, sabe? Mas eu sei que, né, tem alguém que vai ouvir ela um dia aí Vai. e Deus vai Tenho certeza. trabalhar através dessa canção.